Um abraço, ótima tarde para você, telespectador da TV Mar, canal 525. Estamos de volta na programação da nossa emissora para trazer também pelo portal gazetaweb.com e pelo aplicativo TV Mar as últimas informações do esporte. Eu, Viderlan Araújo, estarei ao seu lado daqui para frente. Nós vamos trazer daqui a pouco os preparativos do CRB para o jogo de amanhã, na rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do CSA, que volta a jogar no domingo aqui em Maceió pela Série C. Os preparativos do Asa para a Série D, jogo no sábado contra o Nacional de Patos, no estádio Coraci da Mata Fonseca, pela segunda fase da Série D. E aqui nos estúdios nós vamos trazer, pessoas maravilhosas do SESI, que sempre realizam trabalhos importantes voltados para a área do esporte. Nós vamos daqui a pouco ter o prazer de receber aqui no estúdio o professor Pablo Lutini, ele que sempre tem participado aqui da nossa programação também, trazendo novidades que o SESI tem desenvolvido com as suas ações na área de esporte aqui em Alagoas. O Eduardo Andrade, que é gestor também da categoria de esportes do SESI, além do aluno Ícaro Galvão e a Edjane Galvão, que é mãe dele, para poder falar sobre basquete autista, já que o SESI foi convidado, o SESI agora foi convidado a fazer parte do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Tudo isso nós vamos colocar em evidência a partir de agora, nesse que é o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, que tem o canhão Viderlan Araújo apresentando. Daqui a pouco também teremos os integrantes do Timaço da Gazeta, uma entrevista com o presidente do CRB, Mário Marroquim, que nós vamos repercutir um trecho dessa entrevista aqui no programa, a participação também da Juniele Rocha, trazendo notícias da Copa do Mundo de Futebol Feminino, trazendo notícias também com Henrique Pereira e seus comentários sobre o momento de CRB e CSA em competições nacionais, e o Guilherme Nobre falando do Asa também, o que é que o Celso Teixeira tem feito para o Alvinegro abrir uma boa vantagem sobre o Nacional de Patos no próximo final de semana. Tudo isso agora no Canal Esportes. Quero cumprimentar todos os nossos convidados daqui para frente, para poder participar conosco desse momento aqui do Canal Esportes. Professor Pablo, mais uma vez um prazer recebê-lo aqui no Canal Esportes. Tudo bem comigo? Tudo certinho? Tudo bem, a gente fica muito feliz pelo convite de poder estar aqui nesta casa amiga e poder divulgar do trabalho que vem fazendo o SESI. E trouxe essa fera aí, garotão aí já no basquete autista, fazendo aqui também a presença no estúdio, Quero cumprimentar. Ícaro, tudo bem com você? Tudo certinho? Beleza? Diga, tudo bem. Muito bem. Está ao lado da mamãe também, a Edjane Galvão, Parabéns, mamãe, por acompanhar e incentivar sempre a prática de esportes. Muito obrigado também, tá certo, por ter vindo, viu? Muito obrigado. E você, meu amigo Eduardo, tudo bem? Prazer mais uma vez. Parabéns ao SESI, por esse trabalho. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre o basquete autista, professor Pablo, até porque o SESI vive um momento muito importante. Fazer parte do comitê gestor dos esportes paralímpicos acaba sendo um marco do trabalho também que você tem dado uma enorme contribuição aqui em Alagoas para desenvolver técnicas com uso também não somente de outros esportes, modalidades esportivas que servem para o basquete, mas como natação, que você utiliza e sai agregando para a melhoria dos alunos, tá certo? Daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito desse assunto, porque a Copa do Mundo de Futebol Feminino está rolando, E nós vamos trazer nessa abertura aqui do Canal Esportes a Juniele Rocha, ela que é integrante do Timaço da Gazeta, para poder fazer um balanço desse momento que a Seleção Brasileira de Futebol Feminino tem preparação já sendo encerrada para enfrentar a França no próximo sábado, em seu segundo compromisso no Mundial com a Lagoana Marta, com a Geice, depois de uma grande vitória na estreia pelo placar de 4-0. Juniele, é com você. Fala pessoal, muito bom dia. Chegou o momento das informações sobre a Copa do Mundo Feminina de Futebol que está acontecendo na Austrália e também Nova Zelândia. As atletas do Brasil seguem em preparação visando a próxima partida, que é contra a França. Válido pela segunda rodada da fase de grupos, a equipe do Brasil segue em preparação e sabe da importância de vencer para tentar passar em primeiro lugar no grupo. Seria muito importante e uma ótima sinalização para
para a competição. Já tivemos muitos jogos da segunda rodada e tanto Espanha quanto Japão, que estão no grupo C, já garantiram classificação para as oitavas de final. Agora se enfrentam para poder definir quem vai passar em primeiro e quem vai passar em segundo no grupo. A gente aguarda mais informações sobre as atletas que vão iniciar a próxima partida contra a França. E temos a expectativa de, quem sabe, talvez, ver a Marta entrando como titular. Mais informações a gente vai trazendo durante a programação. Tá certo, Juniele. Nós vamos continuar acompanhando também a sua participação aqui nos próximos programas. Vamos conversar inicialmente com o professor Pablo Lutini, né? Mundial da Seleção Brasileira aí de futebol feminino, entrando em campo. O Brasil começou bem, vencendo pelo placar de 4-0 e agora terá a França, né? Futebol feminino também em ascensão e eu diria que é um novo olhar, né, da população brasileira, professor Pablo, para essas modalidades esportivas. Antigamente se falava futebol só ocupado por homens. Hoje todo mundo tem buscado acessibilidade, principalmente no esporte, democratizando essas modalidades esportivas aqui no nosso país, né? Seja bem-vindo mais uma vez, parabéns pelo trabalho no SESI, boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, não é acompanhado a seleção brasileira, mas estamos na torcida e é um esporte que precisa abrir mais oportunidades. Porque o que a gente precisa é ter oportunidades. Verdade. Como aqui em nosso estado, o futebol feminino ainda é fraco. Muito. Então, o que é o que está faltando? Falta incentivo, porque aqui você tem muito bom profissional, mas está faltando incentivo, divulgar através das escolas, dos colégios, da comunidade. Aí onde saem todos os nossos atletas. É verdade, muito bem colocado. E falando agora dessa ação, né, que o SESI tem participado, quero te parabenizar por esse momento do SESI. Eu fico muito feliz todas as vezes quando o SESI, e nós temos essas pautas marcadas, porque nós estamos vendo um trabalho que muitas vezes não precisa dos holofotes, né? Você tem feito um trabalho de muita doação, longe das câmeras, mas que tem dado um resultado, mudado a vida das pessoas, professor Pablo. Vamos falar um pouquinho do basquete autista, que hoje leva o SESI a fazer parte também do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Como foi que começou a ser desenvolvido? Bom, a gente começou antes da pandemia e na pandemia, com o nosso gestor, amigo Eduardo, começamos a ver a possibilidade de mudar esse basquete autista, darle um gás diferenciado e lo juntamos junto com a natação. A natação é na parte individual e o basquete na parte coletiva. E aí começamos um trabalho diferenciado, tratamos de divulgar e chegar a tanto a mãe como o pai ou a pessoa responsável que comprem nossa ideia. Isso. Qual era a nossa ideia? De colocar a mãe e o pai na frente nossa. Por quê? Porque nós não temos autonomia com os filhos deles. Entendo. Não temos comando. A gente vai dar, não temos comando. E mais com um autista severo, que a gente lo vê uma ou duas vezes na semana. Então, se a mãe e o pai compram nossa ideia, eles vão estar dentro da quadra para ajudar aos filhos dele. Entendo. Então, se eles veem que o produto é bom e o filho começa a ter mudanças, isso vai a se encaixar e vai ser diferente. E isso que foi o que atingimos com isso. Começaram a ter comandos diferentes, que ajudou para estar na casa. Começaram a dormir diferente, que começaram a tomar menos medicação. E isso por aí começamos. E começamos a estar abertos a lo que é o apelo da mãe e do pai, que é o que está fazendo bom, e sempre motivando. Depois que terminou a pandemia, ou seja, a parte mais forte da pandemia, nós, até o dia de hoje, hemos triplicado. Nós estamos com um número de 70 autistas. E isso é muito importante. Estou falando do número 70, quizás seja mais um pouco. Mas para não exagerar, estou falando esse número. E esse número vem crescendo, semana a semana. A gente não faz divulgação, mas a melhor divulgação é o boca a boca.
e que uma mãe e o pai vejam a mudança do filho. É verdade. Mas não é o professor Pablo, está o gestor Eduardo, há fisioterapeuta, há assistente social, em la porta há um porteiro que está explicando nosso trabalho, é uma triagem de pessoas. Pasa que eu estou aqui, mas há várias pessoas por detrás de todo isso que não aparecem e estão sumando e muito. Eu quero, inclusive, aqui com muita felicidade também cumprimentar o Eduardo mais uma vez. Eduardo, o SESI tem feito essas ações e, como o professor Pablo colocou, é importante o envolvimento dos pais nesse momento. Nós estamos aqui com o Ícaro, com a mãe dele também, a dona Edjane, que são participantes dessa modalidade. O basquete sendo utilizado também para devolver para as pessoas essa situação realmente de alegria que a vida nos proporciona. A gente observa o Ícaro aqui, antes de entrar no ar, e ele falava super empolgado para a mãe dele, daqui a pouco tem basquete, daqui a pouco tem basquete. Ou seja, acaba sendo uma grande contribuição que o SESI tem dado. Parabéns também, viu, Eduardo? Obrigado, Vidalan. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. É isso, a gente tem o prazer de ter sido escolhido por eles. Porque, na realidade, é isso. Não adianta a gente fazer nenhum serviço que não seja acolhido pela comunidade. E é o que eles têm feito. Eles acolheram, a gente abriu espaço, faz uma coisa de qualidade, que é o que o SESI sempre preza, para fazer uma coisa bem feita. Como o professor Pablo estava dizendo, na pandemia a gente estava tentando se reinventar, repensando como era a forma de atuação. Uma das formas foi essa, foi a do basquete. A gente trouxe no início, professor? O início a gente trouxe um aluno autista, que era da piscina, trouxe para o basquete. Olha. Começou a testar esse aluno. Me lembra o nome dele, professor Pablo? Matheus. E o Matheus começou a evoluir e a mãe do Matheus ficou super empolgada e começou a conversar com os conhecidos e começaram e cresceu e hoje, como o professor citou, já temos mais de 70 alunos. Assim, é um reconhecimento maravilhoso e não deixa de ser uma surpresa para a gente, a forma como vem crescendo isso. Agora, Vidalan, me deu um espaço só para eu dizer, em relação ao que você tinha conversado com o professor Pablo da Copa do Mundo Feminina. Sim, a seleção brasileira. A seleção de futebol. O SESI já teve, no passado, um campeonato feminino. A gente terminou porque as equipes começaram a se afastar, mas, assim, já uns 2 anos a gente já vem fazendo. Esse ano a gente reforçou. E um dos campeonatos nossos, que é o Campeonato das Empresas, a gente já faz de formato misto, onde as mulheres que quiserem jogar, vão jogar junto com os caras. Não me surpreende, do SESI abrir essas portas, não. A visão do SESI é uma visão sempre ampla, a respeito desse assunto. Que bom que outras instituições copiassem, por exemplo, isso que o SESI faz, que é nada mais, nada menos do que uma obrigação pelo caráter social, tá? Por isso que te dou os parabéns. Isso. Fico muito feliz em ver, por exemplo, aqui a dona Edjane Galvão. Queria que, inclusive, nesse momento, Eduardo, por favor, ela trouxesse os benefícios que o basquete autista já trouxe na mudança da vida do Ícaro, na relação de vocês. Como foi que a senhora conheceu, por exemplo, esse serviço que o SESI tem prestado em preparar, por exemplo, os jovens através do esporte e melhorar a relação deles, um olhar realmente de mundo que eles têm muitas vezes? O Ícaro ele já está no SESI com a natação há mais de 10 anos. Então, ele já faz esse trabalho. Morava em Maceió. Hoje eu moro em União dos Palmares, mas a gente vem 2 vezes por semana. Então, ele já tem uma evolução boa. E aí, quando chega o basquete, porque a natação ela é individual, é um esporte individual. Isso. E a natação e o basquete é coletivo. Então, melhora a interação. A gente também, o esporte está ajudando a combater a obesidade, porque ele está gordinho, então ele já corre, ele já faz atividade física, ele gosta, é prazeroso. E aí isso melhora o sono dele. A medicação a gente já marcou o médico para rever, porque a médica já acha que já dá para a gente dar uma diminuída. Graças a Deus. Até pela produção do resultado. E a gente sabe o que é o esporte. Sim. Até porque depois de uns 15, 16 anos, a quantidade de terapia já diminui, as portas já não são mais tão escancaradas. Então o esporte, ele é a opção que
que a gente agarrou, a gente mães, né? Pais, e agarrou. E a gente sai falando mesmo, a gente vê os resultados. Ícaro é um nível 3, é um severo, mas olha aí. Muito tranquilo aqui conversando. Obrigado, né, Ícaro? Tá certo. Você é um exemplo, viu, Ícaro? E aí, Ícaro, gosta mesmo do basquete? Não. Eu gosto de basquete. Gosta de basquete, né? O toque da mãe é muito importante. Eu observo todas as horas, dona Diana, que a senhora está ali, né, se comunicando com o Ícaro. É muito importante esse diálogo, né? Mas compartilhar isso com os treinamentos no SESI. Como é a ação dos pais naquele momento? Qual é a participação da senhora, por exemplo, juntamente com a equipe do professor Pablo? Como é que a senhora muitas vezes tenta se integrar para participar desse momento também em que ele está fisicamente ali em coletividade com outros atletas? Como o professor Pablo bem falou, os pais entram na quadra, então faz a interação, então a gente está do lado, no alongamento, a gente está lá motivando, então a gente sempre está lá, a gente tem esse acesso e que esse acesso também dá muito resultado. E a gente até acaba fazendo também atividade física, porque a gente faz essa atividade, está lá e a relação também fica mais próxima, a gente vive mais isso. Então, assim, são vários ganhos. Eu passaria a tarde toda falando de todos os ganhos que tem sido o basquete para ele. Gratificante, né, professor Pablo? Sim, que a gente trabalha muito é o incentivo e a parte de motivar o pessoal. Nós temos, por sorte, temos muita mãe e muito pai participando, porque os grupos nossos, a maioria são mães solteiras. Então, a mãe que saia da casa, faça o arroz, feijão para ir para a prática de esporte. É um sacrifício, uma rotina muito pesada. Para nós, não, porque estamos aí, ficamos 1h30, 2 horas. Mas que a mãe que convive 24 horas, não é fácil, não. Então, a gente lo que faz é motivar e incentivar. Então, aí, e como é que funciona? Nós fazemos dinâmicas para a parte motora. Depois fazemos várias partes de fundamento do basquete, que a gente las vai inserindo à medida que vão evoluindo. E depois se termina com batida de bola, passando bola para os pais e depois arremessando. Olha que beleza. Então aí é como se junta, é um conjunto de coisas. Mas o que puxa nesse programa são os pais. Senão não tuvíamos o éxito que hoje nós estamos tendo. Entendi. São os pais que estão na frente. E aí a gente, como trocamos ideia com Eduardo agora me estava falando, disse, bom, vamos ter que ver o tema com os horários, porque o crescimento ha sido grande. Sim. E isso é algo muito motivante, porque nos damos conta que estamos no caminho certo. É verdade. Eu não tenho dúvida disso, do caminho. Vamos falar aqui, Eduardo, a respeito desse convite do SESI agora para fazer parte do Comitê Paralímpico. Acredito que essas ações têm despertado, na verdade, tudo isso que o SESI tem desenvolvido aqui em Alagoas. Vamos falar um pouquinho dessa chegada e como o SESI vai precisar se comportar nesse momento quando se trata de esportes paralímpicos, como será agora a estratégia de agora por diante, fazendo parte do Comitê Nacional. Então, a primeira estratégia é a gente selecionar quais os esportes a gente vai conseguir contemplar lá, mantendo a qualidade. Então, vamos só revisar, mas de início a natação com os deficientes, o futsal de surdos, que a gente tem lá já, o basquete autista, a gente vai, como a gente assim, não fez ainda de rendimento, sim, a gente vai precisar evoluir para esse lado. Mas o convite foi feito e a gente só está selecionando o que é que vai ser para começar a fazer parte disso e a estar mais ativo nesse sentido. Professor Pablo, por favor. Eu queria falar está el Comité Paralímpico y está el Comité Paralímpico de Clubes, del cual la gente participó. Lo que está en aberto para nós es afiliación, que no es fácil, por estatuto do SESI, lo está viendo Eduardo junto con la diretoría lá en cima, porque es una posibilidad muy boa, no solo para el SESI, sino para varias entidades que se nos están abriendo as portas.
A gente tive... Como o professor Pablo não gosta de desafio, né? O professor Pablo não gosta de desafio. A gente vamos seguir esse passo a passo, madurando tudo, ver como a gente vai poder, mas nosso primeiro passo é a filiação. Para depois começar a trabalhar e ir passo a passo para chegar lá em cima. Mas sempre com pé no chão, a possibilidade é muito boa. A gente participou de palestras, de captação de recursos, de muita coisa boa que tenho a sorte de participar de muitos eventos e a verdade é que foi algo que eu não esperava tanta captação de recursos, de exemplos, modelos de como a gente tem que ir para conseguir tudo isso. Maravilha. Isso é muito bom para nosso estado, não só para o SESI. O comitê termina sendo uma ferramenta de transição do recurso que tem no Ministério do Esporte, no Ministério de Desenvolvimento Social, um recurso que vem direto para quem faz o esporte. Então, o comitê é quem faz essa divulgação e a captação para que a gente consiga ter um recurso aqui. Aí a gente, sendo filiado, a gente vai ter acesso a esse recurso. Dona Diane, como é que é o dia a dia do Ícaro sem o calendário do SESI? O que é que a senhora procura fazer, por exemplo, para colocar na programação, para que ele possa se manter em atividade, também sempre em contato com outros garotos? Como é que tem sido? Ele estuda em escola regular, né? Sim. Todos os dias ele vai, tirando os 2 dias que a gente vem para cá. Ele faz também, inclusive hoje ele já fez ecoterapia. Olha. Então a gente está sempre em atividades, fazendo sempre atividades sociais, né, para o desenvolvimento e a socialização dele. O período de descanso também melhorou com as práticas de esportes, natação, basquete, como é que era antes? Principalmente sono. O Ícaro, ele, por ser severo, ele tem algumas comorbidades. Entre elas é o distúrbio de sono. Então ele tem muita dificuldade de dormir. E nos dias, eu vejo notoriamente, no dia que ele faz as atividades, como hoje, terça-feira, ele dorme a noite toda. E o que normalmente ele acorda 4 horas da manhã. Então, vamos dizer, mesmo com medicação, ele acorda. Hoje a gente já consegue tirar, que a gente está fazendo o desmame para botar só a melatonina, que é natural. Sim. Então, quando ele chega, a melatonina já faz o resultado. Por isso que eu te falei que a gente já marcou o psiquiatra para rever a medicação e tirar. Porque eles tomam muita medicação. Inclusive, a medicação é que causa também. A obesidade. Então, assim, o esporte e as outras atividades. Além disso, ainda tem a socialização. A atividade coletiva faz ele chegar num ambiente como esse e ficar, esperar, tolerância, porque eles têm muita dificuldade da espera, Sim. muita dificuldade do limite. Então, tudo isso é aprendido na quadra. É muita coisa que se aprende, que se desenvolve para a criança autista. E aí, quando a criança está bem, a família está bem também. Com certeza, né, professor? Lógicamente, bueno, ese es el foco que nós temos como SESI. Que quería falar lo que es actividad de Ícaro na piscina. Con Ícaro la gente yoga pinos. Nuestra piscina tiene 2,5 metros, 2,10 metros, más o menos eso, Eduardo. Y la gente yoga los pinos y él mergulha en varios lugares de la piscina, va y pega, y con mucha ansiedad. Eso fue un trabajo paso a paso, como falamos, no soy yo ni los demás profesores. La mãe con el pai tiene la constancia de ir y hoy la gente yoga pino y él va, mergulha y pega. Son 2 a 3 pinos. Uma piscina de 2,10 metros de profundidade. E está mergulhando. Isso é muito bonito. Eu, como sempre, fico muito grato aqui, mas vamos a trazer imagens, vídeos, para que vejam o que é a aula do basquete e o que vejam que é a aula de natação. Por exemplo, hoje nós, que tem 10 rayas, tem? Não tínhamos mais rayas para trabalhar hoje. Tanto en la piscina grande como en la piscina pequeña. Toda sem raia. ¿Cómo? Todo lleno, todo lleno. Tudo preenchido. Tudo preenchido. Sim. Y eso es la evolución. Sim. Y hoy, no, mas puede llegar cualquier día no sé sin avisar, decir, quiero ver qué es lo que están haciendo.
porque para divulgar esse trabalho, não tem que ver o que estão fazendo. Porque uma coisa fala assim, meio suspeito de falar, porque sou um professor, mas o que surpreende são os pais, a vontade que tem. Nós fazemos, a vezes, uns pequenos lanches, são pequenos lanches que sobra comida, mas vai desde aquele bolo que leva aquela mãe, como nós temos gente humilde que leva pão com manteiga. São coisas muito interessantes. É um aprendizado de dia a dia e é uma troca de ideia. Essa integração é muito boa. Imagino, muito boa. Todo dia é um novo aprendizado, né? Com certeza. Todo dia é um novo aprendizado. Sabe uma coisa que... Por favor. Uma coisa que tem melhorado muito, que a gente tem muita dificuldade, nós mães de severo, e principalmente quando vai para a adolescência, para adulta, a sexualidade. Então, até isso tem ajudado. Tem, né? Assim, no caso dele, até hoje ainda não desenvolveu. E isso é bom, porque quando desenvolver, ele já está com a parte cerebral madura. Sim, então, isso até nesse processo tem melhorado. Isso é muito bom. Então, é uma das coisas que acontece muito lá, que lá tem autista do pequenininho aos adultos. Nós estamos vendo aqui no programa de hoje, gente, uma verdadeira aula, né, de atividades sociais que o SESI tem desenvolvido. Estamos aqui falando de basquete autista, mas passando também por outras modalidades como a natação. E eu gostaria aqui de agradecer mais uma vez a participação, né, do professor Pablo Lutini, ele que é responsável, né, por várias modalidades lá no SESI. Há também a presença do Eduardo Andrade, que é responsável pela gestão de esportes do SESI. E, Carol, muito obrigado pela sua presença, tá certo? Muito obrigado aqui de verdade, beleza? Quero ver depois você arremessando umas bolas lá no basquete, viu? Depois eu quero ver os vídeos seus. E, dona Edjane, muito obrigado também, parabéns pelo trabalho, muito obrigado também por se propor a vir aqui para o estúdio. Será sempre um prazer receber vocês do SESI, o pessoal do basquete autista. Eu só queria, quando se fala de basquete autista, é o basquete em forma de terapia. Não é um jogo de basquete, é uma terapia do basquete. Isso é muito Isso bom. é o que a gente faz, com certeza. Esse é o principal ponto. Eu gosto de explicar e por isso quando falo que a ida de Pino, há muita coisa que a gente tem que ir observar e dizer, bom, me gostaria fazer hasta um apelo. Nós funcionamos de segunda a sexta, a partir de 8 horas. Aquele pai, aquela mãe que tem algum conhecido, filho, filha, que vão a ver nosso trabalho do SESI. Tenho certeza que vão gostar. Muito bem, tenho certeza disso. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Viderlan, mais uma vez. Agradecer o espaço e é isso. Estamos de portas abertas a todos que quiserem visitar, que quiserem fazer parte desse programa. A gente está lá à disposição, sempre procurando fazer o melhor possível. E tenho certeza que nós vamos continuar divulgando. Dona Edjane, boa viagem de volta para a União dos Palmares, obrigado, tá certo? Viu? Muito obrigado mesmo. Tá bom? Valeu, Igor. Até mais. Bom, vocês continuam aqui conosco porque eu vou trazer agora o comentarista Henrique Pereira, do Timaço da Gazeta. Ele que vai analisar, né, o momento de CRB e de CSA em preparação para os jogos deste final de semana. É com você, Henrique. A gente está se aproximando de sexta, do jogo do CRB contra a equipe do Sport fora de casa. A gente está se aproximando também da final do Sub-17 entre CSA e CRB. Mas antes da gente falar propriamente das partidas, deixa eu fazer um convite. Quem acompanha a nossa programação esportiva no nosso canal do YouTube, tá lá a entrevista muito bacana que a gente teve com o presidente do CRB, Mário Marroquim, falando abertamente sobre vários assuntos dessa temporada do CRB, inclusive sobre contratações, a possibilidade do atacante de beirada Léo Pereira chegar, e esse seria um reforço interessante, pois é um setor que o CRB, apesar de ter peças, acaba oscilando um pouco. A informação que temos e assegurada pelo próprio presidente nessa entrevista é de que entre o CRB e o Atlético de Goiás, clube dele, está tudo certo. Entre o CRB e o atleta também está tudo certo, mas tem outros interessados na jogada que podem estar fazendo com que o preço suba. E aí o desfecho pode não ser positivo para o CRB. Pelo menos essa é a informação mais forte. Em relação a esse jogo do Sport, a gente tem o possível retorno do Romão, que vai ser muito interessante. Para esse jogo também o presidente prometeu triplicar o valor do bicho, né? Os caras devem entrar com a fome danada para esse jogo. Vamos falar também do Centro Esportivo Alagoano, que por enquanto não
acionou ninguém no mercado, mas que segue trabalhando, tranquilo, entre aspas, né? Porque tem uma certa pressão envolvida, uma grande pressão envolvida, melhor dizendo, porque tem ganhado Pouso Alegre, com respeito aos caras, mas eles vêm, eu falava, né? Eles vêm de uma sequência muito ruim, são 6 jogos sem vitórias, estão na zona do rebaixamento. O CSA precisa se impor e fazer valer o mando de campo. R$5 mais 1 quilo de alimento. Torcedor, tá na bronca? Eu sei, eu lhe entendo, você tem razão. Mas é hora de deixar isso para lá e apoiar o Centro Esportivo Alagoano em mais esse compromisso pela Série C do Campeonato Brasileiro. O grande problema é que o CSA não tem conseguido uma boa sequência de resultados positivos, como o Henrique Pereira bem colocou. Essa sequência de resultados positivos poderia já fazer a equipe chegar no grupo das 8 melhores da competição. Até agora, o fato do CSA ficar fora desse chamado G8 tem deixado o torcedor chateado, insatisfeito. E o Marcelo Cabo vai ter uma grande missão, fazer a equipe do CSA alcançar essa boa sequência de resultados positivos quando se trata dessa proximidade de encerramento de uma primeira fase da competição, e o risco é real do CSA ser eliminado de forma precoce do Campeonato Brasileiro da Série C, quando a projeção na torcida era para que a equipe alcançasse o acesso e retornasse para a Série B no próximo ano, ou seja, seria frustrante para o torcedor do CSA. No caso do CRB, a situação ainda vai em termos de contraprova daquilo que o time tem apresentado na competição, ao mesmo tempo que o técnico do CRB tem tentado, Daniel Paulista, fazer a equipe jogar um pouco melhor na Série B, mas o nível da competição hoje é um nível muito alto, não dá nem para piscar os olhos. E o que é que acontece? O CRB permanecendo esse ano na Série B será mais um ano de cobrança do torcedor, que não aceita o fato do time passar todos os momentos de sua história. Ele é um dos maiores participantes, né, nesses moldes de Série B do Campeonato Brasileiro, um dos que mais participou realmente desta competição. Então eu diria que o CRB acaba sendo, dentro do processo, uma equipe mais cobrada por não ter acesso, coisa que o CSA, por exemplo, viveu em 2019 para a elite do futebol nacional. Bom, vamos continuar falando de futebol aqui no programa, trazendo agora o Guilherme aliás, o Mário Marroquim, né, nossa produção aqui falando conosco no ponto. O Mário Marroquim foi entrevistado ontem pelo pessoal do Timaço da Gazeta com exclusividade. Orlando Batista, Henrique Pereira, Joniele, o Marcelo Rocha também, entrevistando o presidente do CRB. Nós vamos acompanhar um trecho dessa entrevista que nós da TV Mais estamos repercutindo também aqui no canal Esportes. Primeiro, se você contratou errado no início do ano, você fatalmente, no meio do campeonato, você vai ter que contratar. Com esse advento hoje, e vocês vão concordar comigo, com o advento hoje dessas janelas e tudo mais, o CRB mudou esse, vamos dizer, paradigma, e a gente já não monta um time no Alagoano, e quando termina o Alagoano a gente desmonta ele para começar um outro time no Brasileiro. Isso ficou bem para trás. São né? 2 anos da minha gestão, que eu já trabalho no elenco, no Alagoano, já para o Brasileiro. E, evidentemente, você entende que no Alagoano alguns vão oscilar, você faz algumas alterações. Então, a sua necessidade no início do Brasileiro é menor. Primeiro, fato. Iniciamos um Brasileiro, aliás, um Alagoano, com um elenco forte, mais forte do que o do ano passado. Mas, mesmo assim, tivemos também uma segunda necessidade de troca, que foi uma lesão. Perdemos o Luiz Henrique, rompeu o tendão de Aquiles, a gente trouxe o Edmar para compor ali a posição dele, brigar com o Romão pela posição. Perdemos o Negueba, trouxemos o Rômulo e também trouxemos o Anderson Conceição no lugar do Gilvan. Subimos ali o sarrafo na zaga, um cara que vem aí de um Vasco, capitão do Vasco ano passado, e trouxemos o Lucas Lima. Então, trouxemos 4 jogadores nesta janela entre o Alagoano e o Brasileiro. Bom, a outra maneira de você trazer o jogador, a necessidade, é se seu time realmente ele está declinando. Para mim, quem contratou mal no início vai ter que reforçar mais. Então, normalmente, eu estou falando normalmente, corre para contratar mais agora quem está ou no desespero ou quem está lá em cima com 35 pontos e o cara disse, rapaz, eu vou dar o all-in. E tem alguns clubes indo ao all-in. Tem alguns clubes, inclusive, contando com a grana que pode sair ou pode não sair, que não é o que a gente está fazendo.
porque essa questão da liga que a gente vai chegar já para falar é um dinheiro que pode acontecer em setembro, mas ele não aconteceu e eu não vou contar com esse dinheiro, porque se não acontecer e o time não subir, por exemplo, vai chegar no ano endividado, eu comprometo o ano que vem a gente cai. Isso não vai acontecer. Então eu tenho que ter o equilíbrio necessário para dizer o que eu tiver que fazer, eu tenho que fazer dentro do orçamento que eu planejei durante esse ano. Ô, presidente, me permita, em cima disso, dentro das análises que nós fazemos aqui na nossa programação, chegou-se a um consenso do entendimento que o CRB, ele teria hoje, dentro do elenco, algumas carências que a gente entende como pontuais. Não vejo o CRB hoje precisando contratar um caminhão de jogador. Longe disso. Mas, por exemplo, essa lesão do Romão evidencia que as características dele e do Edmar são bem distintas. E o time acaba perdendo bastante. Eu até entendo que o Luiz Henrique se aproximava do jogo do Romão e por uma falta de sorte a coisa não aconteceu, porque ele machucou. Hoje o CRB não tem um centroavante de ofício para concorrer com o Anselmo. E eu não sei se o senhor se preocupa também com certas oscilações que João e Longini têm apresentado, apesar de ambos serem ótimos meias, ora o João acaba decaindo e quando se recorre ao Longini, o Longini está passando por uma fase de oscilação, pelo menos assim a gente entende, ele não tem entregado tanto. E quando a gente olha pro Brau, apesar de ser um menino promissor, as oportunidades que ele tem, ele acaba também não entregando. Não se sabe se por pressão ou enfim, como é que está sendo o entendimento, a avaliação do senhor em relação a isso. Então, hoje a gente vê a extrema nem tanto, porque o Bruno começou agora, tem adaptação, o Mike tá voltando de DM, mas o reserva pro Anselmo, mais um jogador para meio, e talvez, não sei se o senhor entende como um cara que também faça a lateral esquerda como uma opção para que o Daniel não perca tanto o volume de jogo quando sem o Romão. É por aí? O senhor concorda? O senhor discorda? Não, Henrique, eu acho que você faz análises boas, análises pontuais aí interessantes e que não tem, a gente não vai dizer assim, eu discordo. Não, discordo não, eu acho que eu concordo, mas tem os contrapontos que eu preciso fazer de primeiro dizer o seguinte, eu consulto o treinador. Então, na hora que eu consulto o treinador e pergunto a ele, e aí, Daniel Paulista, como você entende o elenco, o que é que você precisa? E o treinador diz, eu tenho um elenco hoje, esse ano, melhor e superior do que o elenco que eu terminei o ano passado. Então, primeira análise dele. Segundo, se você quiser trazer um jogador para mim, que traga um jogador com uma característica diferente das que eu tenho, um beirada, somente. Foi o que ele me pediu. Só. Porque ele disse, você vai no mercado, por exemplo, para trazer, por exemplo, como você está sugerindo, camisa 10. O João Paulo está entre os 5 melhores camisa 10 da Série B. Concordo. Tá lá. Um atleta que ganha 170 mil, quem paga é o Cruzeiro, a gente paga uma parte do salário, o Cruzeiro paga a outra. Se fosse para pagar 170 mil num jogador como o João Paulo, o CRB não viria trazer nunca, porque a gente não teria capacidade financeira. Aí tá bom. Baita de uma grana. Não? Pois é, então eu para ir no mercado hoje e trazer um cara para ser titular, eu tenho que dizer o seguinte, eu tenho que trazer um cara para ser melhor do que o João Paulo, para botar o João Paulo no banco, botar o Longini no banco. Tá bom. Por quanto eu trago esse cara e que dê esse cara? Não é? Pois é, tá certo, o Mário Marroquim, quando faz uma observação sobre o meio-campista João Paulo na pergunta do Henrique Pereira, né? 170 mil reais, com parte do salário do jogador sendo bancada pelo Cruzeiro, se o CRB tivesse que desembolsar um valor como esse, o CRB não traria nunca nesses valores, não estou falando em qualidade. Quando se fala em características de jogadores de meio campo, o futebol brasileiro passa por um processo de escassez nesse momento. Toda a repercussão você vai poder acompanhar na sequência do Canal Esportes, tá certo? Nos próximos programas, nós vamos trazendo agora para poder fechar aqui o Canal Esportes hoje o Guilherme Nobre, para fechar aqui o programa, já que o Asa também vive sua semana de preparação. Enfrenta no próximo sábado o Nacional de Patos, primeira partida da segunda fase da Série D. Lembrando que nesse primeiro jogo, o Asa espera pelo menos encontrar um adversário mais fechado para tentar encontrar situações dentro de campo e construir um placar confortável para o jogo da volta. Guilherme Nobre agora, para a gente encerrar o Canal Esportes, chega com essas informações. Um grande abraço para você. Amanhã estaremos de volta para mais um Canal Esportes. É com você, Guilherme. Fala galera, tá chegando a hora do jogo decisivo entre Asa e Nacional de Patos, primeira partida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, jogo muito importante que será aqui no Coraci da Mata Fonseca, e Arapiraca já está se mobilizando em prol
desta partida. O Asa iniciou a venda de ingressos, pensando já nesse jogo. As vendas acontecem lá na bilheteria do Coraci da Mata Fonseca. Ingressos para a arquibancada baixa no valor de R$20 e para as arquibancadas superiores R$50. Todo mundo paga meia. O Asa quer casa cheia nesta partida contra o Nacional de Patos para empurrar a equipe. A equipe, inclusive, treinou nessa quarta-feira no estádio Coraci da Mata Fonseca e faz o seu penúltimo trabalho nesta quinta. Sexta já vai ser dia de fazer um último treino e entrar em caráter de concentração, pensando aí no Nacional de Patos. É uma semana muito decisiva, a gente está na expectativa também e vamos aí acompanhar o Gigante rumo à classificação para as oitavas de final. Forte abraço, galera! Primeiro, se você